Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo em nosso canal no YouTube, em uma semana extremamente agitada. Tivemos aí a Polícia Federal barra o STF, que é quem autoriza as investigações, trazendo à tona um suposto plano de golpe em 2022 aqui no Brasil. Como professor, eu não me sinto ainda na condição de vir aqui e afirmar se teve golpe, se teve tentativa ou não. Os indícios estão aí e eu vou aguardar a justiça e o julgamento para que eu possa, aí sim, dar o meu juízo sobre a situação. Mas, enfim, quantos golpes o Brasil já teve ao longo da sua história, desde a sua independência? Então, os historiadores, em geral, chegam ao número ali de 9 situações. Então, as leis vigentes daquele momento não foram respeitadas. Antes de entrarmos em nosso tema, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há mais de 18 anos, formando jovens para o mercado de trabalho, para a vida e para o Enem. Bom, então vamos lá. O primeiro golpe, ele ocorreu um ano após a nossa independência. Ele está totalmente ligado ao Dom Pedro I, em 1823. O Brasil havia elegido uma Assembleia Constituinte que estava ali representando parte do povo brasileiro, né? Eram eleições ainda onde o acesso era muito pequeno em relação à população, e esses representantes eleitos estavam ali para criar a nossa primeira Constituição. Pois o Dom Pedro I, ele não estava satisfeito com o andamento da Constituição, não estava satisfeito com as brigas internas dentro ali da Assembleia Constituinte e resolveu, em novembro de 1823, com apoio militar, cercar o prédio e sair prendendo e exilando os deputados. Então foi uma coisa impressionante, e a nossa primeira Constituição, ela veio a partir de um seleto grupo escolhido pelo Dom Pedro I em 1824. Então não foi uma Constituição que veio de representantes do povo, mas veio ali do colo de um imperador que deixou muito a desejar na sua história com o Brasil. Segundo, foi o golpe da maioridade. O Dom Pedro I, olha ele aí de novo, abandonou o Brasil em 1831, foi disputar com seu irmão o trono de Portugal, e aí ele deixou aqui como o herdeiro ao trono no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, uma criança que tinha 4, 5 anos de idade. E aí o Brasil entra num período terrível chamado Regência, que foi até 1840, com várias revoltas, cabanagens, sabinada, farrapos, balaiada. E em 1840 alguns políticos resolveram dar um golpe, porque o artigo 121 da Constituição não permitia o imperador subir ao trono sem ser maior de idade. E aí eles empurraram com a barriga a lei, decretaram Dom Pedro II aos 14 anos de idade apto a ser o novo imperador do Brasil. Então o rapaz com 15, 16 anos de idade já era o imperador do Brasil, dando início aí ao que chamamos de segundo reinado. O terceiro golpe foi a proclamação da República, um dado curioso. O Deodoro da Fonseca, que foi o grande ícone da proclamação da República, era um monarquista, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, mas foi convencido ali por forças da cúpula militar a liderar o golpe. E o golpe, ele deu fim à monarquia no Brasil e colocou o Brasil numa situação extremamente complexa, porque o Deodoro, ele se torna o presidente provisório do Brasil, e aí nós temos o quarto golpe na história brasileira. O Deodoro, ele vira presidente provisório,
Aí nós temos a Constituição de 1891. A Constituição de 1891, a Constituinte elege indiretamente o Deodoro presidente do Brasil, então ele deixa de ser presidente provisório e vira presidente de fato, mas aí no fim de 1891, cercado por uma série de pressões, ele dissolve por decreto o parlamento e instaura o estado de sítio, colocando o exército na rua e, evidentemente, rompendo com o regime institucional daquela época. E aí, olha que interessante, temos na sequência o quinto golpe na história do Brasil. Então foi 1889, proclamação da República, em 1891 o Deodoro deu um golpe, passados ali alguns dias ele decide sair, abandonar a presidência do Brasil, até porque a Marinha estava ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, é a primeira revolta da Armada, e o Deodoro havia perdido toda a popularidade, enfim. E o quinto golpe foi dado por quê? Porque o Deodoro, que foi o personagem central do terceiro e do quarto golpe, ele saiu do poder e, pela Constituição brasileira, se o presidente saísse do mandato antes da metade, nós deveríamos ter novas eleições no Brasil. Como o Deodoro ficou algo próximo a 9 meses no cargo, em um mandato que seria de 4 anos, evidentemente o Brasil teria que ter novas eleições. Mas aí o vice do Deodoro, um outro marechal, o Floriano Peixoto, ele assume a presidência, ele rasga a lei e ele dá uma interpretação própria, né, ao que estava escrito ali nos artigos. Ele fala o seguinte: a Constituição dizia que o mandato que não tivesse chegado na sua metade, ele teria que gerar uma nova eleição. Mas, na visão do Floriano, isso seria em presidentes eleitos pelo povo. E esse primeiro presidente eleito foi eleito pelo parlamento. Então foi uma eleição indireta, então não valia. O mandato do Marechal Deodoro não estava dentro dessa esfera da lei. Então Floriano deu um golpe e, além do golpe, para chegar ao poder, ele também fez um governo muito duro, muito agressivo e ficou conhecido como o Marechal de Ferro. O sexto golpe foi a Revolução de 30, o Brasil ali já cansado de ser governado pelas elites cafeicultoras, ora de São Paulo, ora de Minas, e aí naquele momento Minas havia rompido com São Paulo, Minas apoiou a Aliança Liberal, que era uma campanha onde tínhamos o Getúlio Vargas como o principal candidato, e a Aliança Liberal saiu derrotada. E aí os derrotados, Aliança Liberal, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, eles não aceitaram o resultado das urnas, eles acusaram as eleições de serem fraudulentas, eu até acredito que eram mesmo, naquela época era uma loucura, não tínhamos a fiscalização que temos hoje, e aí o assassinato do vice da chapa do Vargas, o João Pessoa, foi a gota d'água para o início de uma revolução civil-militar, onde políticos e militares e grande parte do povo depuseram o presidente paulista da época, Washington Luiz. Prestes, que havia vencido as eleições, nunca assumiu. Então, Revolução de 30, temos início a Era Vargas. Em 37, temos o famoso Estado Novo, que é o golpe. Na verdade, a gente pode chamar de autogolpe, porque o Vargas era o presidente eleito desde 34, eleito de forma indireta pelo parlamento, a partir de uma nova Constituição, que foi criada em 34, seu mandato ia até 38, e aí tivemos a intentona comunista, que foi uma tentativa atrapalhada de tomada no poder no Brasil pelos comunistas, e aí o próprio governo Vargas criou uma fake news, o Plano Cohen, que era uma grande ameaça comunista, queria invadir o Brasil, iria invadir as casas, o comércio, enfim. E aí o Vargas convenceu o Congresso a termos uma nova Constituição, a de 37, que dava a ele poderes totais se decretado estado
de guerra. E aí a Constituição muda, imediatamente ele decreta o estado de guerra e governa ditatorialmente com poderes totais até 1945, que inclusive é exatamente o 8º golpe na história do Brasil. Que o Vargas, ele era um ditador, mas ele governava ali a partir de uma Constituição que dava a ele poderes totais, e aí os mesmos militares que o apoiaram no golpe de 37, o alto golpe, que ele deu um golpe nele mesmo, ele era o presidente, e aí ele deu um golpe, se torna um presidente com mais poderes. Esses mesmos militares, eles haviam mudado a sua forma de pensar a partir da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil luta ao lado de americanos contra governos nazi-fascistas, e aí os militares brasileiros compreenderam que aqui no Brasil eles apoiavam, no mínimo desde 37, mas na verdade podemos computar aí desde 30, um governo com características muito parecidas. Então os militares convencem o Vargas a se desconectar do cargo de presidência, a renunciar, e foi um golpe com nenhuma violência. Inclusive o Vargas continua na política e é eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul. E em 64 tivemos o famigerado golpe contra o João Goulart, que era um homem que, na minha visão, tinha ideias muito sofisticadas para aquela época, que eram ideias de reforma agrária, de reformas de base, de tentar diminuir a desigualdade no Brasil. Só que naquele momento, aquilo ali foi uma afronta às elites conservadoras do Brasil, que tipificaram ele como comunista, e aí o Exército fez o serviço, tomou o poder no Brasil, na visão deles, para impedir a chegada ao poder de grupos comunistas. Enfim, o comunismo sempre usado aí como válvula de escape, como um causador de medo na população, para que medidas muito drásticas sejam tomadas, enfim. Então eu espero, sinceramente, que o Brasil nunca mais passe por isso e que o nosso Estado democrático de direito seja preservado, ganhe candidato A, B, C, não interessa. Se você perdeu, recolha-se, vá para a oposição e prepare-se para a próxima eleição. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.